Olá, paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem vos fala é a diaconisa Sirlene e estaremos aqui refletindo um pouco sobre a palavra do Senhor. Para essa reflexão, quero ler com os irmãos Mateus 24, versículo 13, que diz: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Com este versículo, quero dar um tema para a nossa reflexão, que é perseverança. Esse é o tema da nossa meditação. Temos aqui a citação de uma das 3 vezes onde o Senhor Jesus nos alerta com a mesma mensagem. E a mensagem é: não basta iniciar a carreira cristã, é preciso perseverar até o último dia. O cristão que desiste de praticar a fé pode ser comparado ao trabalhador que labuta o mês inteiro, mas não volta ao dia do pagamento para buscar o seu salário, né, irmãos? E também é comparado ao náufrago, que nada quilômetros e mais quilômetros e afunda próximo à praia. Então não há esperança nele, para ele, né? A Bíblia, por ser a palavra da verdade, contém uma série de belas histórias que não tiveram final tão feliz devido à falta de perseverança dos seus protagonistas. E quero aqui compartilhar 2 dessas histórias com os irmãos. A primeira está no livro de 2 Reis, que encontramos a história de Naamã, um importante general sírio a quem o profeta Eliseu restaurou, né, de uma lepra. E ele, a princípio, depois de ser curado, manifestou interesse de servir ao Senhor Deus de Israel. E diz ao Senhor, ao homem de Deus, olha só, lá em 2 Reis 5:17, na parte B: porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E logo no versículo 18, logo em seguida, diz: nisto, perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto, perdoe o Senhor a teu servo. Naamã havia contemplado a inegável manifestação do poder de Deus, motivo suficiente para que ele dissesse ao rei da Síria que agora serviria apenas ao Senhor. Ele teria a opção, né, de se mudar para Israel, de pedir demissão do seu cargo, mas preferiu o prestígio nessa vida, ao invés da renúncia para alcançar o reino de Deus. E a segunda, né, história, a gente indo para o livro de Juízes, encontramos aí também uma história muito interessante, na qual, né, deixou aí também exemplos que não devemos seguir, que é a história de Sansão, um nazireu de Deus, um juiz de Israel, né, um homem de feitos poderosos. Mas a falta de vigilância e a despreocupação com a perseverança fez com que este homem morresse humilhado pelos inimigos e com o status de um terrorista suicida. Não são bons exemplos. Mas felizmente na Bíblia encontramos exemplos bem melhores para imitarmos, né? Como, por exemplo, o de José. Foi injustiçado, vendido como escravo, por ser fiel, né? Por mais uma vez injustiçado, acabou preso, mas não desistiu de obedecer ao seu Deus. E Deus o honrou tremendamente e lhe pôs por senhor de uma grande nação e por patriarca do seu povo. Então, uma linda história, né? Que devemos aí observar. Olha, irmãos, nós, crentes, não podemos parar, não podemos retroceder. É só por meio da perseverança que a alma de Deus poderá ter prazer em cada um. Lá em Hebreus 10:38 diz: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, irmãos, a consequência de quem não persevera é inevitável. Deus deixou isso bem claro para nós. E também a Bíblia contém inúmeras e maravilhosas promessas.
E nenhuma delas é endereçada para aquele que desiste, nem para aquele que retrocede, ou nem mesmo para o que para no meio do caminho, né? Então, todas as promessas da palavra de Deus são dirigidas aos vencedores, aos que perseverarem até o fim. Então, eu trouxe aqui algumas referências bíblicas sobre essas promessas para quem vencer, né? Vamos para o livro de Apocalipse. Lá em Apocalipse, já diz, ao que vencer, o Senhor Jesus promete. Olha, Apocalipse 2:7, dar-lhe a comer da árvore da vida. Uma promessa linda. E depois em Apocalipse 2:11 diz, livrá-lo do dano da segunda morte. Outra promessa maravilhosa. E mais adiante, em Apocalipse 2:17, diz, dar-lhe a comer do maná escondido e dar-lhe uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Irmãos, são promessas maravilhosas. Olha, mais adiante, o Apocalipse 2:26, dar-lhe poder sobre as nações. E também Apocalipse 3:5, vestir-lhe as de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscar o seu nome do livro da vida, confessar o seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos. Que promessa linda, irmãos, maravilhosa. E não para por aí, olha mais à frente, é Apocalipse 3:12. Diz, fazer-lhe coluna no templo de Deus, escrever sobre ele o nome de Deus e o nome da cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Irmãos, isso é muito maravilhoso a gente imaginar e saber, né, que nós, vencedores, teremos tudo isso. Olha só, para fechar aqui, vamos, Apocalipse 3:21. E por fim, conceder-lhes que se assente com ele no seu trono, assim como ele venceu e se assentou com o Pai no seu trono. Oh, glória a Deus, né, irmãos? Maravilhoso, isso é muito bom, muito importante a gente estar relendo essas promessas, para que isso nos dê uma injeção de ânimo para continuarmos, para não retrocedermos e continuar perseverantes. Então, irmãos, a minha palavra-chave é perseverai. Perseverai sempre para receber tudo aquilo que está prometido aos vencedores. Não olhando nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhando sempre para o alvo que é Jesus. Então, irmãos, essa é a minha palavra. Perseverai, perseverai. Em oração, esse é o mais importante, sempre em oração. Que Deus abençoe a todos, a paz seja com todos e tenham um ótimo final de semana.